Oi, pessoal! Hoje nós iremos conversar sobre linguagem conotativa e linguagem denotativa. Quando a gente fala da linguagem da literatura, nós estamos falando de uma linguagem mais desenhada, de uma linguagem cheia de figuras de linguagem, cheia de conotação. O que é a conotação? O falar desenhado, a linguagem dos livros, a linguagem do teatro, enfim, uma linguagem artística, a linguagem de todo tipo de arte. Quando nós pensamos em linguagem denotativa, sempre vamos nos remeter ao que denota, ao que conta, como no dicionário. O sentido da palavra em si, o sentido primitivo, a linguagem objetiva, a linguagem da denotação. Um exemplo de linguagem denotativa é esse livro que é sobre arte, O Poder da Arte, do Simon Schama. É um livro que vai explicar sobre pintura, sobre a arte em si. Vai falar um pouco sobre a história da arte. A linguagem é predominantemente denotativa, por ele exercer essa função que é a informação. Ele ensina no sentido literal. Sempre pensando na ligação com o observador, Caravaggio teve mais um de seus chocantes insights. Em vez de retratar mendigos peregrinos ajoelhados aos pés da Virgem, resolveu mostrá-los no momento em que realizavam um ato de se ajoelhar. Ele está fazendo uma explicação. Ele tem um sentido literal, objetivo. Agora, como linguagem conotativa, vou ler para vocês um trechinho do texto do Jorge Amado. Capitães de areia, gentes, professor vai embora, vai ser um pintor do Rio de Janeiro. Gentes, viva professor! O viva apertou o coração do menino. Olhou para o trapiche. Não era como um quadro sem moldura. Era como uma moldura de inúmeros quadros, como quadros de uma fita de cinema. Vidas de luta e coragem, de miséria também. Uma vontade de ficar, mas de que adiantaria ficar? Se fosse, poderia ser de melhor ajuda. Mostraria aquelas vidas. Pessoal, prestem atenção como essa linguagem é conotativa. Como ela transmite imagens e usa de metáforas na sua composição. Inclusive, as metáforas do Jorge Amado, elas aparecem durante o texto todo em linguagem rebuscada. O viva apertou o coração do menino. Prestem atenção que aí nós temos uma personificação do viva, da expressão viva. O viva aperta alguma coisa? Literalmente falando? Não, mas apertou em que sentido? Angustiou o coração do menino. Aí ele fala que não era como um quadro sem moldura o que ele estava vendo, era como uma moldura de inúmeros quadros. Olha a imagem que ele coloca, a imagem que ele transfigura para essa cena. Como quadros de uma fita de cinema, como se os quadros fossem passando um atrás do outro. Vidas de luta e de coragem, de miséria também. A vida dessas pessoas não era um quadro, isso é uma metáfora, logo é uma linguagem conotativa. Entenderam? Vamos lá. Linguagem denotativa. Denota e explica com objetividade as coisas. E linguagem conotativa. Enfeita, conota e fala com metáforas e figuras de linguagem. É a linguagem usada em literatura. Espero que vocês gostem. Até mais.